Alô, galera de Kansas City! Estamos com mais um Dreamcast, o podcast mais famoso e desconhecido do Brasil. E eu sou Larissa Bezerra. Estou aqui com a minha amiga pregadora, Laiane. Oh, desculpa, querida. Vai, continua. Eu sou Laiane Mello e nós estamos aqui hoje para bater um papo saudável com essa jovem Carol Tauber. Tive o prazer apenas de conhecê-la. Seja bem-vinda ao Kansas. Amém. Vai ser um prazer bater esse papo com você e conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, daquilo que Deus chamou você para fazer. Amém. Me sinto muito honrada em poder estar aqui. Muito honrada mesmo, é um presente nessa manhã. E eu quero desde já agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pela confiabilidade. E eu tô feliz porque a gente vai começar a falar de Jesus agora. Sim, sim. Nós estamos muito felizes, né, de receber uma jovem. Tive a oportunidade de estar ali com ela ontem, conversamos um pouquinho. Essa jovem que tem 27 anos e que inspira não somente a minha vida, não somente porque você chegou ontem, mas eu creio que você inspira milhares de jovens que te assistem, que te acompanham. E assim, vamos lá as perguntas, Carol. Você tá preparada? Eu tô pronta. Tá preparada? A gente, né, Laiane? Nós somos mães, mas a gente é jovem, né? Com certeza. De 0 a 100, né? Ninguém precisa saber na cidade. Ninguém precisa De saber. 0 a 100 é jovem. Amém. Então vamos lá, Carol. Vamos. Conta pra mim um pouquinho da sua conversão. Eu sei que seus pais são pastores, pastor em uma igreja, mas conta pra mim como foi a sua experiência de você ter o primeiro encontro, a primeira intimidade com Cristo. Na verdade, eu nasci em berço evangélico. Né? Os meus pais são pastores agora, mas não eram quando eu nasci. Porém, eu nasci em berço evangélico e eu fui criada no caminho do Senhor. E desde criança eu fui ensinada. Por quê? O meu pai, ele é um mestre na palavra. Ele ama a palavra do Senhor. Então, desde criança, ele enxertou em mim esse amor pela palavra. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Aquela mulher de oração, do círculo de oração que, né, o que vir na frente, ela enfrenta, ela é da guerra. Então, juntou esses dois, né? Desde criança, aprendendo a amar a palavra e aprendendo o poder da oração. Então, assim, como é que foi essa minha experiência com Jesus desde sempre? Desde sempre eu tô com ele. Então, assim, existem experiências na minha caminhada, né, experiências individuais a respeito do que Jesus já fez, de como eu aprendi a conhecer mais sobre Jesus, mas, a priori, desde pequena, eu estou no caminho do Senhor. Né? Os meus pais me ensinaram no caminho, né? Nem do caminho. Eles estão no caminho comigo até hoje. Eles te ensinaram, então, através dos exemplos. Exatamente. E como filha, como que você enxerga isso? Porque a gente enfrenta uma geração onde tem muitas mães que não entendem o seu propósito. Então, elas trocam as propostas pelo propósito. Então, tem muita mãe que ela trabalha fora, ela tem os filhos e elas chegam num estado onde que elas estão extremamente cansadas, fadigadas, que elas só levam a criança para a igreja e não levar os seus filhos para o altar, não sentar na mesa. Casa, né? Não tem. E aí é onde que eu vejo que isso vai adoecer na nossa geração. O que E eu acho que não alimenta mais na questão de exemplo. Sim. Dentro de casa. Sim. Por exemplo, nós somos mães. Laiane, como que você a Carol é jovem, né? Mas libera uma chave aí para as pessoas que te assistem. Como que você faz o seu devocional com seus filhos? Laiane tem 3 filhos. Como que você faz o seu devocional? Quais são as orientações que você daria para as mães que te assistem? Olha, eu costumo falar que eu ainda estou naquele modo de sobrevivência, né? Que meus filhos estão numa fase ainda que eles absorvem, é lógico. Eu vejo vários exemplos dos meus filhos. O Antônio Jake, principalmente, ele sempre foi muito focado no pai dele, assim. Ele imita muito o pai dele. Tudo que o pai dele faz, ele cata aquilo como exemplo para ele. E tão gostoso, porque ontem à noite eu estava ali conversando com o Joab e eu falei para ele assim, filho, faz uma oração para a mamãe. Aí nós estávamos os 3 deitados na cama e ele falou, mamãe, mas para quê? Eu falei, não, faz uma oração para a mamãe está com o coração dodói.
Ele falou, mas dói do quê, mamãe? Eu falei, mamãe tá com o coração vazio. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e ele orou por mim. Aí ele falou, papai do céu, sara o coração da mamãe, porque o coração dela não fica vazio. Amém. E ele é muito carismático, assim, é meu primeiro filho. E eu sinto que eu tô no molde de sobrevivência ainda mais com o menino homem, eles não são tão focados quanto a menina mulher, que é delicada, já tem mais aquela atenção para tudo. Mas eu tento o máximo passar para os meus filhos, a gente sempre lê a Bíblia com eles, uma coisa lá em casa que eles amam. É quando a gente pega os instrumentos, todo mundo, e vai para a sala. Semana passada estava um no teclado, outro naquele negócio lá de bater. Aí ele me deu um microfone, mamãe, você canta. E ali a gente, fica Fez louvando. Todo mundo. E lá em casa o que tem é cantor e tocador, entendeu? Todos gostam. Então, assim, os meus filhos são muito pequenos, mas o máximo que eu posso, eu tento falar do Senhor para eles. A gente sempre ora junto, sempre ora para eles na hora de dormir. A gente tenta ler, ter aquele momento de Bíblia, ler uma historinha para eles aqui e ali. E na medida que eles vão crescendo, é lógico que isso vai precisar aumentar. Mas a gente tem tentado nutrir ele o máximo que a gente pode. Amém. Mas 3 meninos não é fácil. Isso é muito importante, né? Um dia, eu escutei um testemunho de uma pastora e ela me inspirou muito na questão do poder da oração. Não tem como você crescer se não for na oração. É isso aí. A oração é que te dá acesso ao relacionamento com o Pai. E eu vivi essa vida vazia, sem destino, sem direção. Eu tinha os meus filhos, mas eu não tinha força para orar. E foi uma mulher que ela me inspirou muito. O nome dela é pastora Giovanni, eu tenho que deixar aqui registrado. Um exemplo de mulher tremendo. Um exemplo de mulher. E aí eu comecei essa busca, né? Eu comecei assim, eu preciso da oração. A oração é o combustível do crente. Você falando aí da sua mãe, Sim. E a gente vê uma graça tão grande sobre a tua vida. Amém. E eu vejo que tudo isso que você está vivendo foi o esforço dos teus pais. E isso é uma inspiração para mim de receber uma jovem na minha casa que senta, fala de Jesus. Porque nos dias que a gente vive hoje, ninguém quer sentar à mesa e falar de Jesus, né? E assim, é tão difícil, algo que eu tenho pedido para o Senhor. Senhor, me apresentem amigas, pessoas, amigos para os meus filhos que amam Jesus acima de todas as coisas. Amém. Né? Então, Até achei que você ia trazer sua mãe, porque eu vi em alguns dos seus vídeos que você fala dela, Sim. você sempre apresenta ela e você fala que ela fica ali com a mão levantada do começo ao fim da pregação. Exatamente. Toda vez que eu vou ministrar, Sim. seja onde for e quanto tempo eu ministre, ela não abaixa a mão. Ela fica com as mãos levantadas até eu terminar de pregar. Deu então, até vontade de conhecer essa mulher, né? Eu achei que ela ia vir. se eu pego o microfone, ela já levanta a mão. E ela só abaixa depois que eu termino. Eu digo que ela é meu Arão, ela é meu Ur. E a base do meu ministério, o Senhor, por sua graça e misericórdia, me colocou aqui, mas a base do meu ministério é a minha mãe e é o meu pai. As orações da minha mãe e os princípios de palavra do meu pai. Uau. Eu não sei qual que é o seu público-alvo, se é jovens ou já mulheres, ou mistura, mas qual a palavra que você deixaria para jovens hoje que estão inseridos nesse mundo hoje que a gente está vivendo de muita informação desnecessária às vezes, né, que confunde a cabeça das pessoas, esse tempo de ansiedade. Qual a palavra você deixaria assim, para esses jovens? Bom, hoje, olhando toda a massa, né? Olhando toda a nossa geração, o que eu tenho para dizer é: tenha e saiba qual é a sua identidade. Você precisa saber quem você é. E, Carol, mas isso está baseado em quê? Quando Jesus fala para os seus discípulos, o que a multidão diz a respeito de quem eu sou? E vão responder: dizem que tu és profeta tal, que tu és profeta tal. E Jesus olha e diz assim: e para vocês, quem eu sou? Então, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: e tu és Pedro. Só que Pedro não perguntou quem ele era, mas afirmou quem Jesus era. E o que eu aprendo com isso? Quando eu reconheço quem Jesus é, ele fala quem eu sou. Uau. Então, Carol, qual é a palavra que você tem para deixar para essa geração? Tenha a sua identidade. Não permita que a mídia, não permita que o meio virtual determine quem você é. Porque a internet não tem poder de determinar ou padronizar a respeito de quem você é. Se você sabe quem você é,
O inimigo não tem poder de modificar aquilo que você é. Carol, e que eu sou? Quem eu sou? Geração eleita. Amém. Sacerdócio Mas real. você concorda que hoje, eu acho que o excesso de informação, né, de influência da internet, atrapalha muito os jovens hoje, né? Sim. Eu acredito que mais atrapalha jovens não é tanto, isso é uma opinião minha, não é tanto o excesso da internet, não é tanto, isso é uma opinião minha, as questões lá fora, mas é a falta de posicionamento dos pais. Também. Porque nós, como pais, nós somos aqueles que vai dar identidade para o filho. Ainda assim, a Bíblia fala o quê? Ensina o teu filho no caminho É isso aí. Então que o pai ele tem que deve estar andar. junto. Se ele se desviar, né? Se acaso chegar a acontecer de um desafio ou algo acontecer, mas ele nunca vai se esquecer das palavras que foram lançadas nele na infância. Só que o que acontece com a geração de hoje? Eu vejo que a geração de pais estão dormindo. Então, assim, um dia o Senhor me liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu tinha a minha filha Gabriela, ela tinha 6 meses. E aí eu estava vivendo um momento muito isolado, muito solitário, porque a maternidade, ela também te traz... É maravilhoso, mas você passa. Só que Deus falou assim, você tem 2 caminhos, Larissa. Ou você permanece na dor, ou você levanta com a dor. E quando você caminha, eu te curo. Eu te saro. E aí eu tive que o quê? Me posicionar. Por quê? Porque não era sobre mim. Era sobre aquilo que eu estava gerando na minha filha Gabriela. Ela tem 10 anos de idade. É uma menina sensacional. Meu filho Joseph é uma criança. Meus filhos são sensacionais. Mas eu tive que me posicionar. Porque a dor, ela não te mata. Mas ela faz você crescer. Aí o que você vê os pais hoje? Os pais estão preocupados somente em prover, mas não trazer uma providência espiritual para os filhos. E isso vai te gastar o quê? Tempo e esforço. Porque não tem como eu liberar algo se antes eu não provar. Primeiro eu provo, para depois liberar. Amém. Mas agora vamos aos debates. Carol Tauber, 27 anos, do Rio de Janeiro. Sim. Essa jovem pregadora. Assim, eu vejo que uma coisa que conecta muito com as pessoas é a sua dor e a sua superação. Porque eu sei que, né, as vitórias conectam, a gente acaba se conectando, mas as dores no caminho. Então, o que você poderia dizer? Conte para nós um testemunho, algo que você viveu na caminhada, que talvez o ministério ou em relação com as pessoas que caminharam com você. Como que você superou isso? É uma experiência com Jesus ou com as pessoas? Com as pessoas. O que eu aprendo com a dor? Sim. Bom, dor sempre vai ter, né? E é necessário que a gente passe para que a gente aprenda e amadureça. Sim. Quando a dor aparece, como você muito bem posicionou, nós crescemos. Então, sim, eu já tive muitas dores com pessoas, decepções, isso é normal. Isso é Jesus dizendo, eu preciso que você olhe para mim. Porque a gente cria muita expectativa nas pessoas. Sim. E elas não vão suprir 100% daquilo que a gente cria. Por quê? Porque senão a gente se torna dependente daquilo ali. Com certeza. Então, Carol, por que você acha que é necessário passar por dor e às vezes por frustrações? Para que a gente reconheça que a única dependência é de Cristo. Sim. Né? Então, já passei por decepções? Sim. Com pessoas que eu fiz alianças? Sim. E o que você tem para ensinar com isso? Pergunte ao Senhor a respeito das suas alianças. Existem pessoas que elas vão aparecer para nos ensinar como seremos e a como não seremos, né? Então, é muito necessário estar com pessoas de todo tipo, talvez, passar por situações de diversos tipos para que a gente aprenda com todas elas, como a gente se posiciona e como a gente nunca vai se posicionar. Carol, qual é uma experiência? Talvez a que todos tenham, né? É a gente fazer uma aliança onde o Senhor, né, não permitiu, e através daquilo ali, a gente se decepcionar, mas no fim a gente aprender que o único, o maior, o necessário e a quem a gente precisa depender é de Jesus, é do Senhor. E como você terminaria essa aliança? Porque uma coisa que eu vejo e percebo, nós começamos bem e terminamos mal. E eu acho assim, é uma coisa que eu sempre digo, quando você vai encerrar uma aliança... talvez que Deus não quer que você caminhe com aquela pessoa, é necessário você terminar com clareza,
com verdade e com honra. E aí, aonde eu vejo muitas pessoas caindo, porque a gente começa bem e termina mal. E terminar mal é você literalmente você invocar uma tempestade sobre a tua vida. Porque o que acontece? O que você faz após a aliança que você encerrou? Porque o problema das pessoas, elas não guardam para elas, né? Então, quando se rompe esse elo, aí vem a desonra. Sim. Vem os falatórios, vem a maldição. E é uma coisa que Deus não agrada. Tudo que você começa com honra precisa terminar com honra. Como que você dê para nós assim, um exemplo ou até mesmo um conselho de como terminar bem à luz da palavra e como começar bem à luz da palavra e como terminar bem à luz da palavra? Bom, para mim não existe outra chave, a não ser oração. Carol, como que eu termino uma situação? Para que não haja ressentimentos, para que não haja dores, porque eu acho que isso é uma porta de legalidade, né? Se as coisas que terminam mal, elas vão gerar ressentimentos e isso é uma porta para outras coisas acontecerem. Então, Carol, primeiro, eu acredito que é a modo espiritual. O que eu tenho que fazer? Eu vou orar por você. Sim. Eu preciso te liberar no mundo espiritual, né? Então, qual é o primeiro conselho? Orar por você. Porque o que a gente aprende? Quando a gente for ofertar, deixa a sua oferta no altar e vai conversar com o seu irmão. Só que a gente tem um outro versículo, o outro capítulo em Mateus, que diz, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, quando eu coloco a oferta no altar, automaticamente eu coloco o meu coração. Se eu coloco o meu coração, quando eu vou conversar com você, então acabou, meu coração já está no altar, então não terei ressentimentos, entende? Carol, primeiro passo, eu oro por você. Isso eu tô falando da Carol. Carol, o segundo passo, eu posso ofertar por você. Sim. Uau. Então, eu acho que o princípio começa daqui. Porque se eu oro por você e libero você no mundo espiritual, eu não terei problemas de sentar com você e ter uma conversa sincera e com clareza. Nossa, mas você está quebrando uma aliança. Não, eu estou subindo uma montanha. Uau. E talvez você não tenha resistência para subir comigo, mas isso não significa que você vá subir a sua montanha. E o Senhor vai preparar pessoas no mesmo nível que eu, no mesmo nível que você, e a gente sobe junto depois no reino, se encontra lá, e é isso aí. Uau, Carol! Isso é muito gratificante de ouvir de uma jovem de 27 anos. Com certeza. Como que você venceu esse mundo lá fora que você já é formada, né? Você recém-formou, está formando ainda? Sim, já formei. Como que você conseguiu ser exemplo ali dentro? Eu creio que, né, foi muitas... Sim, faculdade é assim... Como que você conseguiu vencer assim, o mundo ali fora? Você, com certeza, eu creio que como cristã você era minoria ali dentro. Sim. Como que você conseguiu ser exemplo ali dentro? Dentro do ambiente. Do ambiente de faculdade, de universidade, pessoas com as mentes completamente diferentes. Eu consegui viver isso, entendendo que quem me colocou ali foi Jesus, que eu estava ali por Jesus, quem financiava a minha faculdade era Jesus. Amém. Então, como que eu consegui ali? A gente conhece muitas pessoas, mas quando eu sei quem eu sou em Cristo e o que Ele tem para fazer para mim e através de mim, eu não serei influenciada, mas eu posso influenciar. Então, como que eu conseguia vencer isso? Mais uma vez, oração. Orando e falando, Jesus, vai comigo para a faculdade. Então, eu não me sentia só. Ele está comigo. Eu tenho ele mais 2. Deus, Pai e o Espírito Santo. Amém. Então, eu tenho 3 comigo. E como que você conseguia vivenciar isso, Carol? Eu me agarrava e sempre me agarro naquilo que Jesus fala comigo. Porque se eu tenho certeza do que Ele tem para mim, do que Ele fala comigo, eu não me preocupo com o ambiente. Mas se eu carrego Jesus para o ambiente, então eu aprendo, né, que a gente não é só instrumento, nós somos carregadores da presença de Deus. Então quando eu chegava naquela sala, eu já chegava orando, Jesus, senta comigo aqui na sala. Aí, quando começava a matéria, eu dizia, Jesus, abre a minha mente para... Carol, você está espiritualizando tudo? Não é que eu estou espiritualizando, é que eu não sou daqui. Eu não pertenço à terra. Então, se eu não sou daqui, eu vou viver dentro de onde eu sou, que é com Cristo no reino. É difícil? É difícil. Você sente que as pessoas te olhavam diferente ou te tratavam diferente? Sim. Devido ao seu posicionamento cristão? Sim, sempre tem, né? Mas isso nunca me afetou. Nunca me afetou porque
Jesus sempre esteve comigo. Amém. Eu sempre Essa é a chave. É a chave, Jesus, Jesus. de acreditar. É, Jesus, acreditar é que saber Jesus- que Ele tá. Então, sim, tive julgamentos, mas Deus sempre prepara também alguém para estar com a gente, né? Deus sempre prepara o ambiente, aí a gente tá ali, mas... Fala um pouco da sua transição, da sua fase da infância para adolescência. Porque o que acontece? Nós que somos mães já estamos com medo da adolescência, de tantas pessoas. Sim. Porque na adolescência muda, porque na adolescência se rebelia. Eu não acredito nessa palavra, pela semente que eu plantei desde a infância na vida dos meus filhos. Então eu falo, Senhor, essa adversidade não vai vir sobre a minha vida. Mas se vir, os meus pés vão estar posicionados na Eu, rocha. por exemplo, não fui criado. Eu não conhecia Jesus bem mais em 2005, acho que eu batizei. Então, eu tive uma adolescência que não serviu de exemplo para ninguém. E então eu sempre falo, Senhor, repreende tudo isso na vida dos meus filhos. Eles não podem viver o que eu vivi. Eu não honrei meus pais quando eu precisei honrar na minha adolescência. E isso é algo que me feriu muito. Tipo, se tem uma coisa que eu queria, era poder voltar e ter honrado mais os meus pais na área da obediência, né? Todas essas coisas. Então, quando você é mãe, aí vem aquele Jesus, e agora? Né? E você já teve uma oportunidade diferente, né? Você já cresceu com as raízes ali e não teve a oportunidade, não fez aquilo, né, que eu, por exemplo, causei na minha vida, né? Que foi a desonra nos meus pais, a falta de obediência. E é algo que machuca muito, assim, depois que a gente vira mãe. Conta pra nós como que foi a sua experiência. A minha transição de criança para adolescente? Você ainda é assim, né? Que ela fala que, Larissa, não se assuste muito, eu tenho um paladar infantil. Então, você está falando isso a meio ministerial ou literalmente a vida? A vida mesmo. Bom, Como você lidou com essa transição, né, de criança para adolescência? Então, é sempre complicada essa fase. Só que, como eu cresci embaixo e dentro de um ambiente muito de oração, essas coisas, eu nunca tive vontade do mundo, entende? Assim, então, como é que foi essa transição? Gente, eu cresci debaixo de mesa de círculo de oração. Então, como que era a minha adolescência? Hoje eu toco pandeiro, né? Porque desde a minha adolescência, como eu vivi nesse ambiente, eu não estou dizendo que é um padrão de ambiente, mas como eu vivi dentro desse ambiente, eu cresci aprendendo instrumentos. Na minha adolescência, eu cresci aprendendo instrumentos, eu cresci estudando sobre o Senhor, as coisas do Senhor. Então, eu acho que isso foi bom, porque eu não tive, e não é como hoje, né? Hoje a tecnologia está mais avançada, então na minha adolescência não era como hoje. Hoje nós já temos, né, diversas redes sociais, nós já temos uma influência da mídia muito maior, então... O que atrapalha muito. que atrapalha. Então, assim, na minha adolescência não foi como hoje. Eu não tinha uma rede social na mão. Né? Então a minha adolescência era pique bandeirinha, eu não sei como chama esses jogos, sim. Bandeirinha. Bandeirinha, era pique esconde e era fazer bagunça na salinha da igreja. Então você fazia não, bagunça calma na aí, salinha vou da explicar. igreja. Não, eu não fazia bagunça na salinha da igreja porque eu não ia muito porque eu confesso que eu tinha um certo medo. Medo do crente ou do filho? Não, medo de abraçar a linha da igreja, porque eu era muito tímida. E não parece, gente, mas eu sou tímida. E eu não ia muito, eu gostava de ficar ali no culto com a minha mãe, por isso que eu cresci debaixo de mesa de círculo de oração. Mas assim, a minha adolescência foi isso aí. Foi o máximo ir pra rua e brincar ali. Então, interessante você falar isso, porque meus filhos não gostam. Hoje o maior gosta, mas ele também passou essa fase que ele não gostava de passar linha. E eu fico forçando, vai passar linha, menino, vai passar linha, né? Minha mãe falava, vai passar linha. Eu não Quando que gostava. você começou a pregar? Qual foi a primeira vez que você... Quando eu comecei, tipo... a primeira vez que você sem pregou. ser itinerância.
É a primeira vez que você pregou na vida. Olha, então, como meu pai sempre me ensinava a palavra, na igreja eles faziam culto de criança, né? Então, eu tava lá, Carol, né? A Bíblia infantil, porque o meu pai sempre me ensinava. Mas a minha primeira pregação mesmo, real e oficial, foi em cima do monte. Né? Nós estávamos numa campanha com a igreja e cada dia nessa campanha um irmão pregava, ou uma irmã. Aí minha mãe disse, Carol, no próximo você vai pregar. E ali, para mim, foi o meu primeiro púlpito. Foi ali a pedra do monte, exatamente. E depois daquilo ali, eu sempre, na escola dominical, congressos de criança. Só que não era aquela coisa, né, como hoje a gente vê essas crianças, uau, né? Eu pegava aquilo que o meu pai me ensinava e pregava. Agora, já a minha itinerância não foi assim, né? Os convites fora, eles começaram a vir depois que a minha mãe começou a me dar a oportunidade para pregar na nossa igreja. Enfim, onde eu congregava e aí começou o meu ministério. Sim. Mas minha mãe nunca orou para eu ser pregadora, não. Sim, ela nem falou. meu pai. Mas você tinha esse desejo? De ser pregadora? Não, nunca falei, vou ser pregadora, vou virar pregadora da palavra de Deus. Não, isso o Senhor colocou em mim e fez acontecer. Eu nunca planejei, entende? Isso começou quando... É o chamado. O chamado. E eu me identifiquei. Bom, no canto. Já tentei tudo, gente. Já participei do Ministério de Dança, Ministério de Louvor. E no Ministério de Louvor, quando as pessoas cantavam, eu era aquela que não tinha vergonha de ministrar no meio do louvor. Então, exemplo, Larissa canta e Carol ministra na parada do louvor. Sim. E aí, ali eu comecei a desenvolver essa timidez. Então, aí eu comecei a pensar, gente, eu não canto, eu só ministro no louvor? Então acho que meu chamado é palavra mesmo. Aí foi assim. Hoje você atua na área que você formou? Não. Assim, vamos dizer, basicamente sim. Na área da gastronomia, eu atuo onde, Carol? No reino. Uau. Eu sirvo o alimento, mas profissionalmente e atualmente não, porque eu tenho a itinerância, né? E eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo a Cristo e à igreja. Amém. É isso, né, Ana Carol? Você é linda. É um prazer ter você aqui com a gente. Me sinto muito honrada por conhecer a sua mãe. E ontem ela estava explicando que a sua mãe é um milagre. Sim, ela veio de 7 meses. E eu vejo milagre, cuidado na vida dela, tanto na sua vida. Eu sei que foi Deus que te trouxe aqui. Amém. Eu sei que o inimigo muitas vezes tentou te paralisar, te parar. Muitas vezes o inimigo tentou abrir uma cova, né? Porque Deus já sabia, o inimigo já sabia o que Deus tinha na tua vida, o plano perfeito que ele tinha na tua vida. E ela contando que você é um milagre de Deus. Conta mais sobre as experiências na questão da enfermidade. Sim. Porque eu tive meus 3 filhos e eu tive complicações das minhas 3 gravidez. E, assim, os meus filhos tiveram, assim, na questão da enfermidade, por exemplo, minha filha Gabriela todo mês ficava doente. Até que com 10 anos ela removeu as amígdalas, né? Então, conta essa experiência sobre a questão da enfermidade. Então, desde criança, o inimigo ele tentou muito contra a minha saúde, assim, muito. Eu tive febre reumática, a minha febre ia lá nas alturas, eu tinha muita convulsão, eu tinha problema de garganta, inclusive eu também removi as amígdalas, e toda vez o inimigo, assim, quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, eu me lembro em cima de cama de hospital, né? Sempre. Só que em contrapartida, isso eu sempre faço questão de contar, é que quando eu lembro que a minha febre subia lá nas alturas, eu também lembro de escutar um barulho de marcha e de passo, que era quem? A irmã Gisele. A irmã Gisele vinha da casa dela e ela chegava marchando na minha casa e começava a orar por mim. Só que aí que tá o ponto, ninguém contava para ela, era o céu. Uau. Então, eu lembro a minha mãe sempre foi uma mulher de oração, quando a minha febre ia lá nas alturas, ela começava
Gente, coisa de oração. Quem é de guerra é da guerra. Ela já pegava o óleo ungido, aí ela já vinha com a mão já cheia de unção. Deus vai curando, Deus vai curando. Então, assim, eu tive a febre reumática, eu passei por problemas respiratórios, eu tive bronquite asmática, usei bombinha. Mas todas as vezes que eu me lembro de estar em cima de uma cama de hospital, eu também me lembro de ter uma mãe e uma mulher de oração ali orando por mim. E quando eu estava maior, eu tive o problema do apêndice, e ali também foi uma das maiores experiências que eu tive com Jesus, que eu tive noção de que Jesus esteve comigo. Sim. Então, essas foram as minhas experiências de saúde, né, enfermidade. Foram inúmeras vezes que o inimigo tentou me matar ali em cima de uma cama de hospital, mas em todas elas eu vi o Senhor me segurando e me assegurando daquilo que Ele tinha a respeito do meu ministério, da minha vida e do meu futuro. Você é um milagre. Literalmente. Uau. Até porque quando a minha mãe ela estava me gerando, o meu irmão teve rubéola. Então, ali começou o propósito. Aí, quando meu irmão teve rubéola, ela fez um propósito na barriga em relação à minha vida, para que eu não morresse. E até hoje esse propósito é cumprido. Amém. Então, eu já comecei, o inimigo já começou Já aí. começou. Mas Deus tinha os seus planos. Ele tem os seus planos. O que você espera do futuro? Falando em relação ao seu ministério, onde você se vê daqui 2 anos, 3 anos? O que queima no seu coração? O que queima no meu coração? Levar a palavra no máximo de lugares que eu puder ir. Uau. É isso que queima no meu coração. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser servindo a um chefe chamado Jesus. E eu falo um chefe porque ele é um chefe de cozinha. Ele é o chefe. E por que chefe, Carol? Porque eu quero levar o alimento. Eu quero ir ao máximo que eu puder. Onde ele quiser. Onde ele quiser, eu tô aqui. Então é isso que o meu coração queima. Ah, Carol, você quer ir em evento tal, em congresso tal. Não se trata disso. Se ele quiser me levar numa praça, se ele quiser me levar dentro de um hospital, eu só quero entregar e mostrar aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Então, qual é o seu maior desejo hoje, Carol? Alcançar o máximo da geração, para que ela não se perca, porque ela precisa experimentar do que é pisar no Santo dos Santos, do que é estar com Cristo. Uau, uau. Laine, que é pregadora, né? Para as pessoas que não estão nos assistindo, não sabem, pregadora. Ela é pregadora. E somos mães. E ela faz muito bem, porque é algo que ela gosta. Somos mãe. Mas, assim, isso que você está falando é o que queima no meu coração. Quando eu olho para Jesus e eu vejo todas as maravilhas, todos os prodígios, todos os milagres. Alguém que não era para ser ninguém, alguém que nem era para chegar, nem para pisar no mundo, alguém que, de fato, não era para estar viva. E o que eu vejo que Jesus fez na minha vida, não tem como eu dar outra coisa como resposta, a não ser o meu servir. Exatamente. Então, assim, é como se é maior do que o seu desejo. Porque se eu falar assim, não, eu tenho o desejo de pregar, o desejo é muito pequeno. E o desejo é passageiro. Então, assim, é um chamado, é algo que queima. Porque eu penso assim, se alguém olhou para mim quando ninguém mais olhou, se alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, se alguém me resgatou quando ninguém dava nada por mim, como é que eu não vou devolver tudo que eu sou para aquele que me criou e me gerou? Com certeza. Eu me sinto como ingrata quando eu não faço isso. Até às vezes no meu devocional, todos os dias eu tenho que sentar à mesa com Jesus. Porque quando eu não sento na mesa com ele, eu me sinto muito escassa, como se eu estivesse, definhando. E às vezes nem sempre dá para me sentar 30 minutos, 1 hora, mas o fato de eu sentar 10 minutos e falar, Jesus, eu estou aqui, eu preciso de você. Isso me traz cura, muita coisa em mim. Então, assim, conta um pouco sobre o teu devocional. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer um devocional, de buscar o Senhor, de ter um momento de oração. E eu aprendo que sem oração, sem eu sentar à mesa com o Senhor, não tem como eu aprender dele. Fala um pouquinho pra gente
como você inspiraria a gente a fazer um devocional? Aí, fala um pouquinho pra gente, vai. Então, gente, eu amo a palavra do Senhor, assim, amo num nível hard. E como é que eu faço? Qual é a Bíblia que você usa? Que King você acha que James. mais atualizada? Eu uso atualizada, a King James atualizada, eu acho que ela tem... A da mulher ou a outra? A Normal. outra, não é a de estudo, eu uso a normal, e no caso a em português, porque parece que a King James em inglês ela tem um vocabulário, uma escrita um pouco mais difícil, mas a português não. E eu amo essa, né? Eu me identifico. E como é que eu faço esse meu devocional? Como eu gosto muito de estudar, eu vou seguindo. Gente, isso não é via de regra. Isso sou eu. Sim. Eu vou seguindo, tipo, eu vou estudando, às vezes 5 capítulos por dia. Ou o quanto dá, né? Às vezes a gente passa um pouco, mas ultimamente eu tenho feito assim. E vou mudando, né? Eu vou mudando o cardápio. Só que ultimamente eu tenho feito assim. Eu pego... Exemplo, Mateus 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Mateus, aí no outro dia 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou indo assim. Como eu disse, não é via de regra, mas Você é intenso. eu sou muito intensa. Você começa e termina. Exatamente, eu sou muito intensa. E quando algo ali me chama muito a atenção, né, que salta nos nossos olhos do texto, aí eu já fico naquilo ali, e eu vou esmiuçando cada parte daquele versículo. Você acha que por você ser intensa causa uma frustração na vida das pessoas que te olham, te observam? Como que você lida com isso? Com intensidade. Com a intensidade, porque nem todo mundo entende. Sim. A questão de você ser expressiva, intensa. Sim, eu sou Então, muito. por exemplo, eu também sou aqui muito... Aqui tá um exemplo de duas pessoas completamente diferentes. Eu sou muito intensa. Ela é bem intensa, ela é bem expressiva, e eu já sou mais... E eu já recebi muitas críticas. Assim, mas você só fala só sobre isso? Você só senta na mesa só para falar de Jesus? Não tem outra coisa mais que você deveria falar? E aí eu penso assim, eu tenho que falar dele, porque se eu não falar dele, eu vou começar a falar de alguma coisa que talvez não vai me edificar. Exatamente. Então, quando eu falo dele, eu edifico, a pessoa que está ouvindo ela é edificada, e eu me edifico. Então, como que você lida com essa intensidade? Porque nem todo mundo Gosta desse assunto. não gosta desse assunto e nem entende, né? Uhum. Como que você... Então, como que eu lido com essa intensidade? Eu não consigo controlar. Eu também não. Eu só falo daquilo que eu sinto e vivo muito, e a flor da pele. Então, assim, Carol, mas às vezes é muito chato. Você só fala disso. Gente, eu também tenho a minha vida, também sou jovem, também vou no cinema, também pratico esporte. Só que onde eu tô, ele tá. Eu pratico esporte, teve uma vez que dentro desse esporte teve uma competição e era em dupla. E aí... não era uma dupla que a gente escolhia, era uma dupla aleatória. Meu Deus. E a minha dupla, ela não era crente. Só que aí, essa competição, ela começava às 7 horas da manhã e ela ia até meio-dia. E eu chamei... 6h45 você já estava lá. Não, eu já estava lá de 6h30 da manhã. Aí chamei ela no canto, né, e disse... Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei nem se você acredita, mas eu falei, me dá a mão aqui, eu puxei uma oração forte. Eu falei assim, Deus, vai com a gente, pisa com a gente. Porque aquilo ali sou eu. E eu não consigo ser metade do que eu sou. Sim. Então, assim, onde eu vou falar dele. Porque ele me criou, porque ele tá comigo, porque ele faz parte do meu dia. Então, Carol, como que você consegue lidar com essa intensidade? Sendo intensa. Não consigo. É claro, né? A gente tem limites para tudo, são momentos. A gente precisa saber ouvir, né? Claro, a gente tem que ser uma boa ouvinte. Nós temos que ser boas ouvintes, mas não adianta. Quando se trata de Jesus, eu perco completamente a noção do tempo. Mas eu vou pedindo para o Senhor, vai me ensinando, me ajuda com as palavras e fale por mim, mas nunca deixo ele de lado. Eu estou carregando ele onde eu vou. Entendi. E é assim. É isso. Você tem outros irmãos, você falou? Sim, eu tenho um irmão mais velho e eu amo meu irmão. Nós somos muito amigos. Como é ser irmã mais nova? Como é ser irmã mais nova? Tomar uns controles quando eu era criança. Tá com os controles na minha cabeça.
Uhum. Então é normal ter briga de irmã? É normal ter briga de irmão. Eu me sinto até aliviada. Não, isso quando Vai lá na sua casa, Laiane. É difícil. Isso quando a gente era mais novo, só que hoje... mas sempre fomos muito amigos, né? Então, ter irmão é maravilhoso. É engraçado porque é uma conexão diferente, né? Sim. Às vezes não precisa nem de vocês conversar muito ou passar muito tempo junto, mas tem coisa que você só consegue falar com o irmão. Verdade. Tipo, eu sou uma pessoa muito fechada, eu não sou uma pessoa que conversa muito ou me abro muito. Mas, assim, e às vezes você olha eu e minha irmã, não somos aquela pessoa que estamos no telefone 24 horas e papapá. Mas tem coisa que eu, tipo... Ela já sabe, né? Eu só consigo, eu só posso falar com ela. Sim. Tipo, é uma conexão diferente. Como eu sou mais nova, então eu tenho meu irmão minha vida inteira, né? Ele me conhece muito. Ele sabe de mim, ele é o meu amigo, ele me protege. E eu sou muito grata ao Senhor por ele ter me dado meu irmão, meu irmão A minha irmã, ela é muito, muito protetora. O meu irmão também. Ela já levou cada surra por conta de mim. Porque meu irmão, ele é muito custoso até hoje. E ele implica muito, e aquela coisa, e ela já, a paciência dela era curta, e ela já entrava no meio, quebrava o pau, e aquela coisa. E ela é super protetora. Que bate por você, né? O meu irmão já me ensinou a ser destemida, né? Como ele sempre brincou muito, aprontava muito, não tinha medo de nada. Então, eu cresci num ambiente com meu irmão que, assim, se a gente ganhava um skate, ele falava, vambora! Aí a gente caía junto, aí se ralava junto. Quem ficava mais de castigo? Meu irmão. Mas eu ia junto, né? Porque eu tava junto com ele. Quem apanhou mais? Meu irmão. Você apanhou muito? Eu não apanhei muito, eu apanhei também. Você apanhou? Mas não muito. Porque, né, a gente aprontava junto, coisa de criança, né? Com certeza. Mas faz bem, né? Faz bem. Né? Eu tinha muita vontade de ter Eu não podia ter filho, na verdade, né? Então, eu tinha um sonho de ter um filho homem. E Deus me deu o filho homem. Conta um pouquinho, Laiane, da sua história para as pessoas. Conta teu Agora nós milagre. vamos entrevistar a Laiane. Vai, conta um pouquinho. Eu fui casada por 10 anos e a gente não podia ter filho. E eu tinha promessa na minha vida e tinha um desejo muito grande de ter um filho homem. E eu sempre falava que quando eu tivesse um filho homem, eu daria o nome do meu pai. Que muitas pessoas não acham bonito, mas para mim é um nome lindo, maravilhoso e cheio de exemplos. Antônio. Jake. Antônio Jake. Viu, Carol? A gente colocou um nome americano, né, para ele ter ali as duas pátrias, ali, as duas nacionalidades. E eu tinha uma palavra que Deus ia dar um filho para nós, né? E então foram 10 anos de espera. Eu achava que na minha vida ia ser assim, ia chegar um pastor e ia falar assim, eis que eu te digo que já está aí o negócio, entendeu? Pronto. E eu achava que só isso era milagre. E eu tinha uma dificuldade muito grande em entender que eu precisava buscar ajuda. Sim. Muito grande. Isso era uma barreira muito grande para mim. Eu não aceitava que se eu procurasse um médico, a honra não ia ser de Deus. Sim. Então, eu fiquei 10 anos, né, nesse deserto. Queria que acontecesse sem intervenção do homem. Mas Deus tinha a forma dele fazer na minha vida. E foi através de um homem. Só que demorou muito a minha mente a abrir. Então, foram 10 anos de choro, de luta, de ups and downs, né? Tinha dia que... Eu chegava na igreja, quando tinha pregador diferente, eu falava, Jesus, não fala comigo. Eu pedia para Deus não falar comigo, porque eu tinha certeza que isso não ia acontecer na minha vida. E depois de 10 anos, a gente resolveu, né? Eu principalmente, porque o Joab ele era mais sábio, então ele já tinha mais aquela vontade de ir, mas ele não queria me ofender. Então, depois dos 10 anos, foi depois de 9 anos, né, na verdade. Quando eu fiz 10 anos de casado, eu já estava com meu neném. Presente de Deus. Então, foi até que eu resolvi buscar ajuda. E no primeiro ciclo do tratamento, a gente conseguiu engravidar. Uau! E perdemos depois de uma semana. Deus levou. A frustração foi muito grande. Foi muito grande, porque era algo assim... Era um sonho. Um sonho. Era... E depois de uma semana, veio o resultado que eu tinha perdido. Então, tipo, foi um baque muito grande para nós. E aí a gente retomou o tratamento.
E no meio do tratamento, nenhuma das consultas, a gente voltou para fazer uma ultrassom para ver se eu estava ovulando, para dar seguimento. Quando a médica colocou a ultrassom, ela falou, tem um nenenzinho aqui. Uau. Eu falei, como assim? Ele já estava de 5 semanas. Meu Deus. Ou seja, quando eu perdi, o meu corpo, de alguma forma, que nunca tinha feito nesses 36 anos, ele ovulou. E eu concebi o nenenzinho. Meu Deus. E estava lá, quando eu fui fazer a ultrassom, ele já estava lá. Sem a ajuda do médico, né? Sem a ajuda do médico. E então, eu já estava com 5 semanas e hoje ele já tem 5 anos. Uau. E aí, depois disso, a gente, né... o sonho Deu foi vindo, aí deu aquela continuidade. vontade. E ele é diferenciado. Né? Jesus, Ele é agora dá uma separado. menininha, né? E deu aquela vontade de ter uma menininha, mas aí veio outro homem. E aí? Veio outro Pedro. rapazinho. Aí veio o Pedro Lian, que faz 3 anos, semana que vem. Aham. Aí vamos sonhar de novo, né? Falar, agora é uma menininha. Agora eu tenho certeza que é uma menininha. Deus vai dar uma menininha. Aí veio o Luan Caleb. Mas eu já falei pra ela, Deus vai te dar 3 3 filhas. nomes, é isso aí. Que são 3 filhas, né? Exatamente. A gente também não sabe. E você pretende ainda ter mais? Não. Eu deixo pra Larissa agora, Deus que vai, vai dar ter mais um. Deus vai dar 3 filhas abençoadas. Exatamente. Né? Mas eu sou feliz, sou realizada hoje. Depois desses milagres, né? muitos, Quem não podia graças ter, a tem Deus. 3. Casa de profetas. Com certeza. Uau. Eu sou uma pessoa realizada e grata. Se tem uma palavra que eu carrego comigo, é gratidão, desde quando eu nasci. Deus sempre providenciou na minha vida. Meu Deus. Quando não era para me ter uma família, não era para me ter um pai ou uma mãe, Deus me deu. Eu fui casada, eu casei aos 19 anos, depois de 4 anos de casada eu fiquei viúva. E eu pensei, agora acabou. E quando eu menos esperava, Deus me deu um dos meus maiores presentes, que é meu marido. Amém. E outra área foi a infertilidade, que eu enfrentei, que eu sonhava. Que só Deus pode fazer, né? Com certeza. E hoje eu tô aí com 3 Aí, ó. e tô dispensando agora. Tinha que ser Laiana. Ana, agraciada. Eita. E agora nós vamos passar a bola para você, Oh, né? meu Que Deus, você o quê? povoe a terra e Amém. agora, quando for Esse sua manto vez. agora é seu, meu filho. Oh, meu Deus. Deus está preparando, né? Não sei Amém. quem que Deus está preparando. Mas a Carol ama os Estados Unidos, né, Carol? Sim, eu sempre tive os Estados Unidos no meu coração, gente, desde criança. Não entendo ainda o propósito, confesso. Mas toda vez que eu vejo a bandeira desse país, o meu coração, ele acelera. Eu não sei explicar. Eu amo as nações, eu amo as bandeiras, mas quando eu vejo a bandeira dos Estados Unidos, o meu coração queima. Eu não sei o que Deus tem, mas estou feliz porque esse podcast está sendo gravado aonde? Nos Estados Unidos. E não foi tão simples chegar até aqui. Né? Não venho para cá desde criança. Não. A primeira vez que eu vim para cá foi ano passado. Então, vamos ver o que Deus tem, né? Conta um pouquinho dessa história. Conta sobre o sapato profético. Gente, vamos lá, né? Gente, só um minutinho. Pra quem quer abençoar a vida da Carol, ela ama tênis. Gente, de preferência gente, Jordan, viu? Conta um pouquinho Ai, tô desse brincando. sapato profético. O que acontece? Eu sempre tive os Estados Unidos no meu coração. Só que eu sempre andei debaixo da vontade do Senhor. Então, eu dizia para Deus, Deus, eu amo esse país. Eu cresci vendo amigas vindo para cá, né? Tem o parque, tem as coisas aqui, né? Legais. Eu cresci vendo o povo vindo para cá. E o meu coração sempre ardia, mas eu sempre dizia para o Senhor, eu não vou dar o primeiro passo, porque eu não quero ir se não for da tua vontade. Eu quero que o Senhor me sinalize a respeito de quando eu tiver que pisar nesse país. E eu sempre falei para o Senhor assim, a primeira vez que eu pisar nos Estados Unidos, eu não quero pisar para ir em parque. Nada contra quem vai. Eu amo parque, eu amo montanha-russa. Mas eu dizia para o Senhor, ir para um parque será uma consequência de eu estar lá. A primeira vez que eu Não será a pisar, sua prioridade. eu quero pisar para pregar a sua palavra. Só que eu não tinha visto, eu não tinha nada. E a gente sabe da dificuldade de tirar o visto. E eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal de que é para eu tirar o visto. Então, de repente, num certo dia, isso antes da pandemia, eu tenho uma amiga, a Bispa Raquel, de São Paulo, e de repente ela num dia me ligou e disse assim, Carol, vai tirar o seu visto. Já paguei tudo. Eu falei, meu Deus, de repente, eu sempre orei por isso, mas
Eu nunca pedi, né, assim, pra ninguém. Tira o meu visto, paga. Não. Eu só queria um sinal. E ali eu entendi Deus falando, sinalizei. Agora faça a sua parte. E então eu comecei a entrar num propósito de oração. Claro, eu falei, se o Senhor já liberou, então tá no mundo espiritual. Eu vou buscar. E comecei a entrar num propósito de oração com a minha mãe a respeito do visto. Só que anos antes, eu como amo tênis, né? Tinha ido numa loja e comprado um tênis muito caro. Assim, na época era caro. Eu tinha juntado todo o meu dinheiro. Falei, eu vou comprar esse tênis. Porque eu amo tênis. E quando eu fui comprar o tênis, tava doida para usar o tênis. Eu ouvi o Senhor falar no meu ouvido que eu não usaria aquele tênis ali, naquela época. E eu falei com o Senhor, então eu vou guardar esse tênis e eu só vou usar esse tênis para pisar na América. Esse tênis vai ser o tênis que eu vou pisar naquele país. Só que isso poderia ter acontecido logo, né? Mas passaram-se anos e eu não imaginava. Anos? 7 anos. 7 anos. 7 Laiane, você De conseguiria 5 a guardar 7. um sapato para usar daqui 7 anos? Tem que ter muita convicção em Deus. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu compro de Já manhã quer pra usar. usar de noite. Eu sou guardei assim. durante uns 5 a 7 anos. Enfim, ficou no guarda-roupa. E eu comecei a orar pelo visto. E eu orava toda noite, toda Mas noite. esse processo de quando a pessoa pagou o seu processo, até você pegar o visto, foi quanto tempo? Não, quando Deus usou essa bispa para pagar essa questão do visto, foi antes da pandemia. Então, Ok. aconteceu. Já foi bem Já aconteceu ali. Eu comecei a orar. Quando eu comprei o tênis, eu nem tinha nem passaporte. Foi bem profético. Só tinha um anos. sonho, né? Só tinha que é sonho. tudo. Eu tinha um sonho e tinha a palavra. Dreamcast. Yeah. Teu sonho. Eu tinha um sonho e eu tinha a promessa. Então, eu só juntei os dois. Uau. E aí, eu comecei a orar sem fim. E eu sou a doida dos propósitos, gente. Eu amo fazer propósito com o Senhor. E, de repente, numa conexão... eu estava numa agenda, parei numa conexão no aeroporto de Brasília. E tinha tipo esses lugares que vende coisa de papelaria. Tinha, como fala, uma banca. Não é isso, mas... Isso. Uma lojinha. Uma lojinha, isso. E eu tava esperando o meu voo. E quando aí eu falei, vou ali olhar. E quando eu tava olhando, eu vi 2 portas-passaporte. E esse porta-passaporte estava escrito assim, modo coração. E o desenho de um avião. Aí eu vi no Tu seu viu? Instagram, modo oração. Não, então, tava escrito assim, modo coração. Uhum. Aí eu olhei para aqueles porta-passaporte, eu disse, mãe, nós vamos colocar o nosso passaporte aqui com o visto daqui a alguns meses, porque eu estava no processo, né, esperando para marcar o visto. E eu comprei aquele porta-passaporte e eu falei com Deus assim, Deus, se o Senhor aprovar o meu visto, depois de inúmeros propósitos, só foi mais um, se o Senhor aprovar meu visto, eu vou comprar uma caneta permanente vermelha e eu vou riscar esse C de coração. Então não será mais modo coração, será modo oração. Uau. Porque é assim que eu vou conquistar o meu visto. Uau. E fiz esse propósito e toda noite dobrava meu joelho, coisa de crente, assim, pentecostal. Dobrava meu joelho, levantava o porta-passaporte, falava, Deus, o Senhor já assinou, já tá liberado. E chegou o dia de ir pro consulado tirar o visto. Quando eu tava dentro daquele consulado, a gente fica sentado num banco esperando a nossa vez, e eu já tava com a sensação de que eu tava nos Estados Unidos. Era um negócio estranho. E eu esperando a minha vez. E o que acontece? O visto não segue um padrão de pergunta. Não. Tipo assim, não é assim, se você responder tal coisa, para todo mundo você vai passar. Não segue um padrão. E eu tava sentada naquele banco. E a gente fica sentado no banco, esperando uma fila para depois ir para os guichês, né? E eu tava com a minha mãe ali, e o Senhor começou a falar comigo. E eu disse pro Senhor, Senhor, como que isso funciona? Porque não segue um padrão. Não existe um padrão. Falei, eu não sei o que vão me perguntar. E Deus falou comigo assim. Tá vendo aquela porta? Porque tinha uma porta de saída. Depois que a gente fazia a entrevista, a gente se encaminhava para uma porta de saída. O Senhor falava comigo, tá vendo aquela porta? Eu falei, sim. E Deus falou, eu tô ali. Eu falei, explica. E Deus disse, eu estou na porta, habilitando quem entra e quem não entra nesse país. O padrão sou eu. Uau.
Aí eu falei, então me aprova aí, Deus, vai. Aí Deus falou comigo, eu sou o padrão. Eu determino quem entra. Então, é como ir a Israel. Só vai quem tem dinheiro? Não. Só vai quem Deus deixa. Isso, uau. E a América é a mesma coisa. Só entra quem tem condição. Tem gente que tem muito dinheiro que não vai entrar aqui. E Minha tem esposa gente... entrou. Entende? Por outro lado, mas entrou. Então o Senhor falou comigo, eu estou habilitando quem eu quero para entrar naquele lugar. Fiquei quieta, fui fazer a entrevista, fizeram as perguntas e eles falaram aprovado. Beleza, o visto aprovou. A minha oração começou a mudar. Por quê? Assim que o visto aprovou, a pandemia chegou e as fronteiras fecharam. Eu falei, poxa Deus, quando aprova, as fronteiras fecham. E a minha oração começou a mudar. E a minha oração foi, se o Senhor quiser que eu vá, então levante alguém para me levar. Porque não era sobre ter condições de vir. Eu também nem tinha. Mas era sobre pisar aqui com a promessa. Eu não queria pisar por pisar. Queria pisar aqui debaixo de uma palavra. Eu me sentia Moisés dizendo, não me deixe ir se não for com a tua presença. Eu não quero anjo nessa situação. E a pergunta que não quer calar, você usou o tênis ou não? Calma, Léo, chega lá. Não, ainda não, porque eu só tinha o visto. Eu estava habilitada para entrar, mas não tinha como estar aqui. E de repente, no meu período de oração, dobrando o joelho, orando, eu falava, Deus, eu não quero que ninguém me indique. Eu não quero. Que ninguém chegue e fale assim, por que você não traz a Carol? Eu não quero. Isso não é orgulho, mas eu queria saber que foi Deus que me trouxe. Eu falava, eu não quero que ninguém me indique. Se o Senhor quiser me levar àquela terra, então faz um vídeo meu chegar até um pastor ou uma pastora. E que assim eu vou saber que o Senhor que fez. E orando. E de repente, na pandemia, eu recebi uma mensagem no Insta de uma pastora, a pastora chamada Axa. Ela é a pastora da House of Grace em Orlando. Ai, gente, eu falo dela com muito amor, porque eu amo demais a pastora Axa. E ela me mandou uma mensagem, eu não a conhecia, e ela me mandou uma mensagem assim, bom dia, paz, você tem visto? Eu falei, ui, meu Deus, era a pandemia, estava fechada as fronteiras. E eu li aquilo ali e respondi, bom dia, paz, sim, tenho. E aí Deus começou a fazer ali, vou resumir, e ela quis me trazer para um congresso lá em Orlando, em dezembro do ano passado. E as fronteiras fechadas. Aí eu falei, bom, aí minha oração mudou. Deus, abre as fronteiras. Já tenho visto, já tenho a oportunidade, agora abre as fronteiras. Conclusão, Deus abriu as fronteiras. Quando chegou o dia de viajar, eu falei, meu Deus, que roupa eu vou? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, o Senhor falou, abre o guarda-roupa, pega a caixa, tem o tênis. Uau, 7 anos depois. Aí eu fui, peguei o tênis, coloquei aquele tênis no pé chorando. Que tênis era? Era um Adidas, rosa, pink. Falei, agora eu tenho que montar um look all black. Coloquei o tênis. Quando eu pisei nos Estados Unidos, a sola do tênis soltou. Era só pra pisar. Era só pra pisar. Aí eu falei, inimigo, tu não vai me derrubar, que eu vou com sola ou sem sola, eu tô pisando no solo americano. Sim. E quando eu cheguei na casa da pastora Axa, eu falei assim, pastora, como que a senhora me achou? Aí ela apontou pro sofá, ela disse, tá vendo aquele sofá? Eu falei, sim. Ela falou, na madrugada tal, eu estava orando ao Senhor quem eu deveria trazer para essa conferência. E quando eu terminei a oração, eu abri o meu Instagram, e o meu Insta, e apareceu um vídeo seu. E ali eu comecei a chorar, porque foi na mesma noite que eu orei, dobrei o meu joelho e falei, Deus, se o Senhor quer me levar, que o meu vídeo chegue até uma pastora. Amém. E na mesma noite, na minha oração, o Senhor já enviou a oração para a pastora Axa. Então, hoje eu estou aqui porque o Senhor permitiu, porque Ele usou a bispa Raquel e eu preciso honrá-las. Sim. O Senhor usou a bispa Raquel para providenciar o visto, o Senhor usou a pastora Axa para me trazer. Eu não sou conhecida, nada disso, mas quando o Senhor quer fazer, Sim.
ele faz aparecer alguém do outro lado do mundo que não tinha nenhum amigo em comum. Sim. Entende? E ali eu entendi que o Senhor que fez tudo isso. Deus move os propósitos. Né? Sim. E é a mão de Deus. E hoje eu tô aqui e eu quero agradecer a pastora Axa por ter acreditado. E através dela eu conheci muitas pastoras bênção, fiz muitas alianças e agora a minha aliança com a Larissa, com você. Então foi assim a minha chegada nos Estados Unidos. Agora você tá em Kansas Bem-vindo ao City. Kansas City. Kansas City, gente, que chique, pensa. Não tem que não goste desse lugar. Viu? Já amei, nem quero ir embora. Pra gente finalizar, conta um pouquinho como foi a tua luta pra ter chegado até aqui. Como que foi a minha luta, se diz, interna, externa? Tudo, né? O que você passou. Como Deus cuidou de você nessas últimas semanas. Pra você chegar até aqui. Tá falando agora de Kansas, né? A minha luta para chegar até Kansas, porque toda vez que a gente vai atravessar uma nação, sempre tem uma luta. E para chegar até aqui, nessa semana, eu sofri um acidente de carro numa BR e ali foi a mão do Senhor que me guardou eu e as minhas amigas que estavam no carro. E eu vi o Senhor me guardando. Então, a principal guerra para chegar até aqui começou aí, quando eu vejo que o inimigo ele tenta a todo custo para que a gente não chegue no propósito. Tem um propósito. Deus estar aqui com vocês tem uma promessa. Amém. Né? Eu não estou só vivendo, eu estou caminhando sobre a promessa. Amém. Então, o inimigo tentou, mas Deus segurou aquele carro. E hoje eu estou aqui com vida e grata ao Senhor, porque mais uma vez foi a mão de Deus. Sim, amor de O que Deus. seria de nós sem ela, né? O que seria de nós sem ela? E Deus levantou a Larissa para estar orando por mim durante a semana, sem saber o que tinha acontecido, né? E o Senhor sempre levanta, né, intercessores. Sim. Larissa é uma mulher de Deus. E ela falou, ela me mandou um áudio aleatório falando sobre coisa nada com nada, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas no final do áudio, de repente, Deus começou a usar ela e ela começou a falar em línguas e disse: Deus está tocando nas suas pernas. E foi exatamente onde o acidente me machucou. Eu tive muitos hematomas nas pernas, mas eu não tive nenhuma fratura. Glória a Eu não Deus. tive um sangue. Só foram hematomas. E Deus usou a Larissa. Ela estava orando. E Deus sempre usa alguém para estar orando pela gente, né? Então, essa foi a guerra para chegar até aqui. Mas qual é a minha alegria? Se não tem guerra, aí se preocupe. Mas se tem guerra, é Deus dizendo, tem vitória, só vai. Isso aí, Carol, foi um prazer, né? Que Bater isso, uma esse honra. papo com você, ter esse tempo aqui, conhecer um pouquinho mais de você, do seu coração, Amém. do seu ministério. Seja bem-vindo ao Kansas, que você Amém. possa ter uma experiência maravilhosa nesse lugar. Amém. E fica o nosso abraço. Amém. Sim, pra mim é um presente de Deus receber uma jovem na minha casa com a sua mãe. Então, assim, é muito inspirador. Por quê? Porque eu sou mãe. E eu sei que Deus tem uma promessa na vida da minha filha. E assim, e Deus, muitas vezes, ele te une, ele une pessoas, mas ele une propósito, mostrando exemplos, o que vai acontecer na tua vida. Então, às vezes, por exemplo, quando você encontra duas pessoas com o mesmo destino, com a mesma semelhança, é Deus falando assim: ei, eu preciso que você olhe para essa pessoa. Amém. Porque a partir dali, você vai viver isso Amém. com ela. Então, assim, é muito gratificante. Eu me sinto muito honrada. Me sinto honrada de estar aqui com a Laiane, fazendo esse Dreamcast. Isso é um sonho que foi gerado no coração de Deus. E Deus foi transicionando no coração dos esposos. E agora nós estamos tomando o podcast deles. Eles vão ficando para trás, né? E é isso. Deus une propósito, Deus une sonhos. E para mim, é como você falou. Quando tem Jesus, a gente tem tudo, não precisa de mais nada. É verdade. Faz a diferença. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade. Me sinto realmente muito honrada. Que Deus abençoe vocês. Eu não vou dizer dobrado, mas de maneira ilimitada. Amém. Né? Abençoe Recebo. ricamente a vida de Recebo. vocês. Esse Dreamcast, na verdade,
ele tem Jesus, e se tem Jesus, já deu certo. Nem deu, né? Já deu certo. E eu quero agradecer pela confiabilidade de ter me trazido aqui, de eu poder estar aqui. Que Deus abençoe mesmo. Vocês podem contar comigo. E vamos que vamos, falando de Jesus e vivendo e caminhando sobre a promessa. Porque Ele só tem uma boca e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém, amém. Nós vamos nos despedindo aqui. Vamos! Espero que vocês tenham aproveitado esse Dreamcast. Nunca pensei que eu fosse falar isso, né? Mas dá o like, inscreva no canal. O podcast mais famoso e desconhecido do Brasil. E é isso, vamos lá. Beijo. Até mais. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe. Kansas City. Fica com Deus.